Boa noite, meus queridos pensadores e pensadoras. Sejam muito bem-vindos, tá? A mais uma reunião. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6 do livro Quem Pensa Enriquece. Nós vamos falar de conhecimento especializado, experiências pessoais ou observações. Eu costumo dizer que aqui tem um divisor de águas, tá? Nesse capítulo aqui. E o autor, ele traz, no capítulo em si, ele traz dois tipos de conhecimento. Só que eu identifico três. Então, vou passar os dois do autor e o terceiro, tá, que eu identifiquei aqui. O primeiro conhecimento que ele traz é o conhecimento geral. O conhecimento geral, como o nome já diz, ele abrange todas as áreas, né, da nossa vida. E tem o conhecimento especializado. Esse conhecimento especializado, ele é focado em uma determinada área. Vamos pegar aqui exemplos. Vou pegar dois exemplos, duas pessoas que estão aqui na sala. Nós temos o Gonçalves, que ele tem o conhecimento geral. Vamos pegar exemplo conhecimento geral? Acho que todo mundo aqui sabe somar. 2 mais 2, 3 mais 2. Então, assim, é um conhecimento que ele é geral. Mas, como eu falei do exemplo, vamos pegar aqui o Gonçalves, ele tem um conhecimento especializado na área de loteamento. A Ingrid, que está aqui com a gente, ela também tem um conhecimento especializado na área de farmácia. Então, são conhecimentos específicos. E o terceiro conhecimento é o conhecimento coordenado. O que quer dizer isso? Que é saber onde buscar o conhecimento que eu preciso. E além de saber onde buscar, saber também como organizar esse conhecimento em planos de ação definidos. Preste muita atenção nessa palavra, tá? Plano de ação. E eu tenho um exemplo desse tipo de conhecimento aqui coordenado. Eu vou trazer duas pessoas da história que vocês já ouviram falar. Um é o Thomas Edison, que foi um grande inventor. Ele inventou, né, a lâmpada elétrica. E, pasmem vocês, sabe qual foi a escolaridade de Thomas Edison? Thomas Edison frequentou 3 meses a escola. E foi um gênio. Inventou muita coisa. Com 3 meses de escola. Por quê? Conhecimento coordenado. Outro, o Henry Ford. O Henry Ford não chegou nem no 6º ano do ensino. E construiu também um império. Por quê? Conhecimento coordenado. Porque como eu passei para vocês a definição, conhecimento coordenado é quando eu sei onde eu vou buscar o conhecimento que eu preciso. E como eu organizo, sendo redundante, esse conhecimento em plano de ação. Presta atenção. Plano de ação. Por que eu falo plano de ação? Porque vem uma seguinte pergunta agora. Conhecimento é poder? Eu já ouvi muitas vezes essa frase, a pessoa fala assim, não, conhecimento é poder, conhecimento é poder. Só que o conhecimento, ele só é poder quando ele está organizado em um plano de ação. É igual a fé. Se você acredita, mas você não age, vai resolver alguma coisa na sua vida? É a mesma coisa do conhecimento. Se você tem o conhecimento e você não age, vai resolver alguma coisa em sua vida? Se você sabe onde vai buscar o conhecimento, se você sabe onde
tem o conhecimento para você e você não age, vai resolver alguma coisa na sua vida? Não. Então, o conhecimento, ele só vai ser poderoso para mim, para vocês aqui, quando ele for organizado em um plano de ação. Porque, como o nome fala, plano de ação. Eu estou planejando para aquilo acontecer. E outros dois conceitos muito importantes aqui, que isso eu trago até para a gente a nível de trabalho e do que acontece aqui. A diferença entre mastermind e trabalho em equipe. Quem nunca ouviu falar nisso, né? Desde o tempo de escola, trabalho em equipe, faculdade e nas próprias empresas, né? Que nós trabalhamos. Trabalho em equipe e tem o mastermind. Mas vamos ver essa diferença? O que é que o mastermind fala? E o que é que o trabalho em equipe fala? Vamos começar com o trabalho de equipe. No trabalho de equipe, as pessoas envolvidas, elas têm interesses e objetivos diferentes. Elas não se preocupam com o resultado final. Um ou outro pode compartilhar com o que você quer fazer, porque gosta de você, gosta da sua liderança, ou porque tem que respeitar a sua autoridade naquele cargo que você está. Mas ela não compactua dos mesmos interesses que você tem e do mesmo objetivo que você tem. Então, isso é um trabalho em equipe. Agora, um mastermind, eles possuem o mesmo objetivo. Eles são comprometidos com o resultado final. Então, quando você começa uma empreitada na sua vida e você tem pessoas que compactuam daquilo que você quer alcançar, que estão comprometidas com aquilo, com aquele resultado, essa pessoa está formando com você um mastermind. Que o que quer dizer mastermind? Mente mestra. Aqui eu começo a entender o que o mestre ali ele falava. Quando dois ou três estiverem reunidos, o quê? No meu nome, eu também estarei ali entre eles. Qual o nível mais profundo disso daqui? Por que que ele vai estar ali? Porque os dois ou três que estão reunidos no nome dele, na verdade, estão compactuando dos mesmos objetivos, dos mesmos planos. Querem alcançar o mesmo resultado. Então, ele também está presente. Então, no Mastermind, o que acontece é isso. Olha essa sala aqui. As pessoas que estão aqui compactuam do mesmo objetivo. Todas querem chegar no mesmo resultado. Então, isso aqui não é um trabalho de equipe. Porque se fosse um trabalho de equipe, você participava de uma reunião hoje, faltava 5, aí voltava depois, e se voltasse, e assim ia levando. Porque você não está preocupado com o resultado final. E aqui não, está todo mundo preocupado com o resultado final. Não só meu, do Pedro, mas da Ingrid, do Lima, do Gonçalves. Então, todo mundo está preocupado um com o resultado do outro. Todo mundo tem o mesmo interesse, o mesmo objetivo, que no final é o quê? Nós sermos apresentados ao nosso outro eu. Expansão da consciência. Entender cada vez mais como nós o quê? Funcionamos. E partindo desse ponto do conhecimento coordenado, existe uma forma, né, de você aplicar. São 3 passos para você aplicar o conhecimento coordenado na sua vida. Então, anota o primeiro passo aí. O primeiro passo diz o seguinte: decida que tipo de conhecimento especializado você precisa e para que ele é necessário. E aqui eu trago, eu conto, né, da minha história, que vocês já sabem, que quando eu quebrei, né? Quando eu quebrei, o que foi que eu fiz? Eu tive que decidir qual conhecimento que eu preciso para não quebrar de novo. Então,
Decida qual tipo de conhecimento especializado você precisa. E dentro desse conhecimento, eu me aprofundei na área que vocês aqui já estão cansados de saber, gestão de processos e indicadores, para entender como funcionam as coisas. Então, eu decidi o tipo de conhecimento que queria e para que ele era necessário. Primeiro passo. O segundo, selecione fontes de conhecimento confiáveis. Olha que interessante, porque hoje eu trouxe alguns exemplos de algumas fontes aqui de conhecimento. Você tem o seu conhecimento, você tem o Mastermind, que é a troca de experiência como a gente está fazendo aqui. Tem faculdades ou universidades, a internet que está lotada de conhecimento, e também tem de cursos e de treinamentos. Então, dentre essas fontes, você tem que escolher aquela que é o quê? Confiável. A mesma coisa que eu fiz. Na época que comecei a me especializar nisso, eu procurei o quê? O melhor do país. E aqui você já sabe, tem o Conrado, né? Esse cara, ele é top. Ele é disparado o melhor de estratégia de marketing e vendas que tem no Brasil, ele é disparado. Eu fui aprender com o melhor. Então, fonte confiável é o segundo passo. E o terceiro e último passo, mais uma vez a gente volta à redundância. Organizar em planos práticos para você alcançar o objetivo. Quantas vezes eu falei aqui de planos práticos? Planejamento organizado. Porque não adianta eu saber o conhecimento que eu quero, onde eu vou pegar esse conhecimento, se eu não colocar em ação, se eu não agir, se eu não for lá e não me inscrever no curso, se eu não for lá e assistir às aulas do curso, não vai adiantar nada. É igual muitas pessoas que, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu conheço pessoas que falam assim, ah, cara, eu tenho trocentos cursos aqui. Curso disso, curso daquilo, no final você vê que ele tem muita teoria, mas prática e vivência nada. Por quê? Ele não focou em uma coisa. Ele está só o quê? Não, eu vou fazer um curso, ou então ele não entrou em ação, ele fica naquele sentido. Ah, não, peraí, eu fiz esse curso agora, mas eu vou fazer mais um. Aí depois que eu fizer esse outro, aí eu vou me sentir preparado, aí eu vou para ação. Aí ele termina de fazer, o que é que ele fala? Não, eu vou fazer mais aquele ali. Então, ele nunca age, ele só fica no campo do conhecimento. Precisa de plano de ação. Precisa do conhecimento certo, com as pessoas certas. Inclusive, eu trouxe, que está até escrito nas escrituras aqui, para depois quem quiser ver, está lá em Oséias. Oséias 4, versículo 6. Sabe o que é que diz? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Olha como isso aqui é profundo. Vocês já ouviram aquele ditado, em terra de cego, quem tem o olho é rei? É a mesma coisa que acontece hoje. Hoje a maioria está cega por conhecimento. E aqueles que sabem, ó, só um pouco assim, manipula fácil a massa. Temos hoje o quê? Essa explosão, né, das mídias sociais, que se você não se policiar, você é manipulado fácil. Eu vou dar um exemplo para você. Eu acho que eu já falei na outra reunião, mas vou repetir. Se você abrir hoje o Kawaii no Brasil, aparece determinado tipo de coisa. Se você abrir na China, é totalmente diferente, porque já é configurado para ser assim. Então temos que ter muito cuidado com essas mídias nessa questão para não nos tornarmos escravos
e, ao mesmo tempo, manipulado e alienado. Por isso que é importante isso aqui, ó, para a gente fazer o quê? Uma ruptura. E eu vou trazer agora para você dois exemplos do poder do conhecimento. Isso é maravilhoso. Alguém aqui conhece Bill Gates, da Microsoft? Então, Bill Gates e o Paul Allen. Bill Gates com 19 anos e Paul Allen com 21 anos. Em 1975, eles pegaram uma revista e na capa da revista estava lá o primeiro computador de mesa fabricado, o Altair 8800. E o que foi que eles fizeram? Criaram um programa para esse computador e venderam para esse computador, para a empresa que fabricava o computador. 5 anos depois, em 1980, a IBM, que é uma gigante da indústria da informática, ela só produzia computadores para empresas. Então, ela decidiu entrar nesse mercado de computador de mesa também. E chamou quem? Os dois de novo. Bill Gates e Paul Allen para o quê? Desenvolverem um programa para eles usarem no computador deles. E eles desenvolveram esse programa, que é o que nós temos hoje do Windows. Eles desenvolveram na época. Só que ao invés de dar exclusividade para a IBM, olha que ideia fantástica eles tiveram. Eles falam assim, não, eu vou fazer o programa, mas eu vou vender a licença. E isso funciona até hoje. Você pode ver que tem um piratão aí, quando na atualização pega, trava tudo. Nem impressora você consegue usar. Porque tem uma licença. Então foi aí que eles começaram o quê? A montar o império deles, e aí a história final todo mundo já conhece. Mas tudo com base em conhecimento. Eu falo para você, conhecimento geral ou especializado? Especializado. Ou seja, focado naquilo, programação. Outro exemplo, fantástico, essa é de uma mulher. Quem já ouviu falar na Mary Kay? Hoje é uma potência no mundo. A Mary Kay Ash, ela trabalhava com a empresa e ela estava inconformada com a política de promoção da empresa. Ela, muito mais capacitada, treinava, vamos usar um termo assim, uns cara que não chegava nem a 1% do que ela era, e esses caras eram promovidos primeiro do que ela, porque era política da empresa. A discriminação, sabe? E aí ela ficou conformada com isso. Se fosse outra pessoa, podia ficar o quê? Ah, é assim que funciona. A síndrome da Gabriela, né? Eu morri assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Só que não. Ela, inconformada que teve, foi o que ela fez? Saiu da empresa, comprou os direitos de um creme que ela gostava muito de usar. Pegou esse direito do creme, convidou umas mulheres para trabalharem como consultoras de beleza. E até hoje elas atendem como consultora de beleza. Toda americana fala que é uma consultora de beleza. Então ele convocou essas mulheres e colocou essas mulheres o quê? Para trabalhar. Mas tudo isso estava alinhado com uma coisa muito profunda. Que é bom que vocês tenham isso em mente, com o porquê. Né? Nós já chegamos a falar sobre isso em outros temas, o país que está chegando agora, o porquê ele é muito forte, né? Porque o porquê está alinhado muito com a nossa essência. E o porquê da Mary Kay, era o quê? Satisfação pessoal e sucesso financeiro. Então ela queria que as mulheres tivessem isso, né? Que elas tivessem sucesso nas finanças, no mundo do negócio, e que ela se sentisse também realizada. Então, estava alinhado com o propósito dela. E mais uma vez, o que foi que ela usou para criar tudo isso? Conhecimento especializado.
porque ela sabia como funcionava. E aí ela fundou a Mary Kay, né, Cosmetics, e no século ela foi eleita a empresária do século XXI. Olhe, pare só para pensar um pouco. Onde o conhecimento pode te levar? Dois exemplos que eu trouxe aqui atuais, que foi da Mary Kay, que todo mundo conhece, e foi também do Bill Gates, que todo mundo conhece. E outros dois exemplos do passado, Thomas Edison e o Henry Ford. Os quatro exemplos, os mesmos princípios, baseado nas mesmas coisas. Por isso que eu falo que esse livro ele é atemporal. O que funcionou para o Thomas Edison, funcionou para o Bill Gates. O que funcionou para o Henry Ford, funcionou para a Mary Kay Ash. E funciona para a gente. E quem está convivendo comigo, vocês que estão bem próximos de mim, né? Vivenciam isso aqui na prática. Conhecimento especializado. Nas escrituras está escrito: o povo ele foi destruído por quê? Por falta de conhecimento. Então, o que liberta o ser humano é o conhecimento. É o mestre, quando ele estava aqui, ele falava o quê? Conheceis o quê? A verdade, né? E a verdade vos libertará. E que verdade é essa? O saber, o conhecimento. E quando você tem o conhecimento, você expande a cabeça, expande a consciência, acabou. Não tem como você desver. E para finalizar, eu quero assim quebrar um mito que existe entre competência e incompetência. As pessoas usam até esse termo incompetente, né, de uma forma grosseira. Chega assim e fala: você é um incompetente, porque não sabe diferenciar ainda. Mas aqui hoje eu espero que deixar bem claro para a gente. Porque eu e você, que está aí do outro lado, nós somos competentes e incompetentes ao mesmo tempo. Porque a competência e incompetência, ela está relacionada ao conhecimento que temos em determinada área. Eu sou incompetente com relação a loteamento, incompetente com relação a medicamento. Chego, chamo a Ingrid 24 horas se deixar, por quê? Porque eu sou incompetente nessa área. E não tem nada de que eu estou me desmerecendo aqui. Eu estou apenas assumindo o meu nível de conhecimento com relação a isso. É o que nós falamos de nível de consciência. É a mesma coisa. Então, nós somos competentes e incompetentes ao mesmo tempo. Então, vamos quebrar esse mito. Agora, o que vocês têm que ter em mente é quem está te chamando de incompetente, tá? É isso que você tem que parar para analisar. Porque muitas vezes as pessoas elas falam isso num tom para desmerecer você, para rebaixar você. Porque nem ela sabe o que quer dizer competente ou incompetente. E eu costumo sempre repetir: quando nós recebemos uma crítica, principalmente, antes de reagir, antes de ter a consciência animalesca da reação, observa quem está fazendo. Observa os resultados daquela pessoa. Porque se aquela pessoa chegou onde você quer chegar e ela faz uma crítica para você, provavelmente é uma crítica construtiva. Você só precisa treinar o olhar e o escutar. Mas se aquela pessoa não chegou, cara, não dá nem bola. Porque o resultado fala por si. Lembra que eu falei eu acho que a Ingrid estava na penúltima aula, que eu não sou quem eu falo que eu sou,
nem que os outros dizem que eu sou. Eu sou o quê? Eu sou meu resultado. Então, muitas vezes, quando eu falo alguma coisa, vai lá e olha o resultado. Vai lá e procura saber se funcionou ou não. Porque o resultado, ele fala por si mesmo. Pessoas acomodadas, elas sofrem de uma doença incurável, que é a falta de ambição. Então, se você não tem ambição na sua vida, você travou ali, você parou ali, você não vai buscar conhecimento para melhorar, você não vai planejar como aplicar esse conhecimento, você não vai ter acesso a estratégias, a ideias. Por quê? Porque você não tem ambição, porque você não quer crescer. E por trás de toda a ideia existe conhecimento especializado. Só que aqui eu quero deixar uma coisa também, finalizando, para que vocês entendam. Muitas vezes você tem a ideia, mas você não tem o conhecimento. E isso não vai impedir você de alcançar o seu objetivo. Porque eu acabei de falar que existe o terceiro conhecimento, que ele é o qual? O coordenado. Você só precisa saber onde você vai buscar esse conhecimento. Henry Ford, ele se cercou das pessoas que tinham todo o conhecimento que ele precisava. Então, as pessoas, ele, ó, vem cá, anda aqui comigo, botar a pessoa do lado dele. Porque aquela pessoa sabia fazer ou não fazer. Como aplicar ou como não aplicar. Então, se você também não tem esse conhecimento, mas você pode se cercar. Quer ver um exemplo? O Elon Musk. O Elon Musk sabe construir foguete? O cara fez. A NASA está no chinelo do cara, pô. Por quê? Ele trouxe as pessoas que sabem fazer. E colocou lá e fez. E outra coisa, não sei se vocês ficaram sabendo, lembra que eu até falei isso a semana passada, não pode mais repetir essa frase, não, que foguete não tem ré. Sabe por quê? Porque Elon Musk acabou de derrubar esse trem também. Ele lançou fazendo um teste de foguete. Foguete do Elon Musk dá ré agora, tá, gente? Só para vocês terem ideia. Então, até essa frasezinha que foguete não tem ré, acabou. Não pode nem brincar mais com isso, porque foguete tem ré agora. Para você ter uma ideia. Agora eu pergunto para você, ele entende o que de foguete? Eu garanto que ele pode saber o básico, mas ele não sabe construir. Mas ele usou que tipo de conhecimento? Coordenado. Ele foi buscar o conhecimento com quem tinha. E a pessoa aplicou para ele. E muitas vezes na nossa vida aqui, se agora, depois que eu falei isso, se você pegou a chave, você sabe que você pode chegar muito longe. Basta ter as pessoas certas do seu lado. Gonçalves também. Gonçalves aqui é um exemplo. Teve uma época, né, que o Gonçalves me procurou que ele precisava do meu conhecimento. Então, o meu conhecimento eu ajudei o Gonçalves. Com o meu conhecimento eu ajudei o Lima. Com o meu conhecimento eu ajudando a Ingrid. O que é que está acontecendo aqui? Vocês estão usando que tipo de conhecimento? Coordenado. E nada impede vocês aprenderem. O que é que nem eu faço? Eu costumo dizer para vocês na minha vida, eu procuro aprender a fazer tudo. Eu muitas vezes começo, né, sem saber, com conhecimento coordenado, mas eu quero aprender. Aí eu vou e aprendo. Mas isso não necessariamente é regra. Você só precisa saber onde você vai buscar o conhecimento. Mas para você saber onde você vai buscar o conhecimento, você tem que saber o quê? Primeiro, onde você quer chegar. Porque senão, meu querido e minha querida, vocês vão ficar aí, ó, patinando na vida o tempo todo, sem sair do lugar. E assim eu finalizo a nossa reunião.
E agora nós vamos entrar um pouco na discussão, né?